A colheita já começou aqui na nossa região e está sendo aí, com certeza, dentro daquilo que era esperado pelos produtores rurais. Vamos acompanhar. Exatamente, foi iniciada a colheita do trigo aqui na região noroeste do Paraná. No Brasil, aproximadamente 8,4 milhões de hectares foram cultivados com o grão, um aumento de 8% em relação à temporada anterior. E aqui em Iguaraçu, segundo o produtor, a média de produtividade está sendo boa. Nós estamos começando a colheita aqui, não sabemos ainda, mas acredito que a gente vai, com relação aos demais anos aqui, né? Nesta área que é uma área irrigada, né? A gente tem obtido aí 65 sacas por hectare, 70, ou seja, 150, 160 sacas por alqueire, né? A gente tem produzido, né? Mas o trigo ele tem potencial para mais que isso ainda, né? Então, mas é um ano que dá para ver pelo aspecto da lavoura, que é um potencial muito bom, né? A safra de trigo do Paraná deve registrar uma produção de 3,8 milhões de toneladas, 20% acima das 3,2 milhões de toneladas colhidas na temporada 2021. A produtividade média é estimada em 3.307 quilos por hectare, acima dos 2.632 quilos por hectare da temporada anterior. Neste ano, os agricultores paranaenses cultivaram 1,16 milhão de hectares contra 1,22 milhão na safra passada, uma queda aí de 5%. O trigo sempre foi uma alternativa interessante, né? Esse ano foi muito favorável porque tivemos precipitações boas, né? Então o trigo durante o seu ciclo ele foi beneficiado, a não ser agora no final com um pouco de estiagem, mas ainda conseguimos ter uma performance boa, né? Nesse caso aqui é uma exceção, que é uma área irrigada, né? Então, uma área que a gente percebe que vai expressar um alto potencial, né? Produtivo. Mas assim, o trigo, ele é uma cultura interessante, ela acho que deve fazer parte do contexto de planejamento da propriedade rural, até quando se fala em rotação de culturas, né? Então, é uma cultura que expressa hoje um grande potencial, o produtor ele pode fazer um investimento bom, em cima, principalmente com relação à adubação, porque ele pode adubar mais o trigo, porque ele é bastante responsivo, né? Em detrimento da adubação da soja que vem na sequência, né? Então ele pode até economizar, se nós estivermos com bons níveis de fertilidade, concentrar a adubação mais na cultura do trigo e aí colocar uma adubação de manutenção, ou eventualmente até não adubar a soja se ela tiver com níveis já de fósforo, potássio bons, né? Mas é uma cultura interessante dentro do contexto de planejamento agrícola, né? Essa safra no estado do Paraná, o trigo foi plantado numa área de aproximadamente 1.100.000 hectares, sendo que 4% dessa área encontra-se em processo de colheita ou colhido, em torno de 30% encontra-se em processo de maturação e frutificação, e em torno de 60% a 65% encontra-se em estágio de desenvolvimento vegetativo e florescimento. Na região de Maringá, em torno de 15% da área, que é de em torno de 15.000 hectares, está em processo de colheita ou já foi colhido. Em torno de 55% está em estágio de maturação e em torno de 30% está em estágio de frutificação. O potencial produtivo das lavouras esse ano está muito bom. Estimamos que a produtividade média ficará acima de 50 sacos por hectare. E além de trazer boa remuneração para o produtor durante a safra de inverno, o trigo também deixa inúmeros benefícios para a próxima cultura, no caso a soja. Olha só essa palhada. Além disso, também auxilia aí no controle de ervas daninhas. O que eu acho interessante, se o Câmara puder mostrar o nível de cobertura que nós temos aqui, né? Nós não estamos visualizando ervas daninhas, né? Então nós estamos com uma dificuldade muito grande de controlar
plantas daninhas, tem muitas plantas resistentes, a questão da buva é complexo, né? E numa situação dessa nós somos bastante favoráveis com relação à questão de incidência de ervas. Então nesse contexto também o trigo vem beneficiar. Nós jamais vamos substituir o trigo pela cultura do milho. Todos os produtores tiveram dificuldade esse ano, até por conta da cigarrinha, mas o trigo vai ser sempre a cultura principal, o milho, né? Vai sempre ser a cultura principal. O produtor tem que selecionar híbridos, tem que adotar uma prática de manejo mais eficaz. Não podemos extrapolar o plantio de milho após 10 de março, né? Então, e depois aí o restante das áreas, então, tentar diversificar com a cultura do trigo. Temos outras alternativas a ser pensadas, o sorgo aparece aí também como uma opção que a gente tem que ser um pouco mais estudada, né? Mas o trigo já é uma cultura tradicional de muitos anos e hoje com cultivares novos, com cultivares de potencial, ele dentro da propriedade colocado com planejamento e com a seleção de cultivares de acordo com a capacidade do solo, né, do uso do solo ou de acordo com a fertilidade, né, bem posicionado, a gente tem condição de ter altas produtividades, boas produtividades que vai dentro de um parâmetro com o milho safrinha é que se equiparar, né?